Boa noite, pessoal. Muito bom. Quando a gente fala de semente, só a título de curiosidade, Google ajuda bem, né? Uma semente é um óvulo maduro e fecundado. Já dá para a gente conversar, né? Um óvulo maduro. Porque às vezes a gente quer tirar a fruta verde antes do tempo. E às vezes a gente deixa até cair e estraga. Mas quem planta e cuida e entende, só tira o fruto na hora certa. Algumas frutas você tira um pouco antes, porque sabe que até chegar onde vai ser consumida, ela amadurece. Mas se tirar depois, estraga. E aí, quando a gente fala de sementes, é óbvio, maduro e fecundado, está pronta para começar a se desenvolver. Quando a gente fala de sementes, e quando a gente fala de um ser humano, e quando nós falamos de espírito, é óbvio que nós estamos falando de uma plantação. E aí, quando falamos do indivíduo, o agricultor é o próprio indivíduo. A questão é que, às vezes, a semente já está pronta, já está fecundada, já tem todas as condições de se desenvolver, mas o indivíduo não quer, porque está tão bom ali, né? Você põe a semente na terra, está quentinho, né? Gostosinho, protegido, né? Daí começa a romper, dói. Aí você sai, já começa a tomar sol, vento, estava tão gostoso lá dentro. Né? Então crescer dói. Crescer dói. Às vezes fisicamente, às vezes espiritualmente, mas crescer dói. Porque é assim que é. Quando a gente tem criança em casa, às vezes a criança está com uma dor na perna, por quê? Os ossos estão desenvolvendo, dói. Crescer dói. Tocar bem, dói. Melhorar como músico, dói. Porque eu não toco nada. Se eu começasse a tocar o violão, já ia começar a doer a ponta do dedo. Até chegar no calo, né? Demanda muito tempo. Muito tempo. Então você vê que tem que preparar primeiro a ponta do dedo, a habilidade, o estudo, e assim vai. Olha que interessante o que o Emmanuel disse aqui. Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Interessante, porque ele diz, o espírita cristão que já iniciou-se tem patrimônios. Mas daí estar evoluído e consciente, vai uma distância. Estamos recebendo aqui semente de conhecimento. Mas o que nós vamos fazer com o conhecimento? O Espiritismo esclarece. E a dor diminui conforme você vai entendendo. A dor não acaba quando você esquece. A dor acaba quando você entende. E o Espiritismo vai ensinando os mecanismos da vida. E nós vamos entendendo, vai ficando claro. Nós vamos compreendendo. Porque ele vai esclarecendo. Desvendando, tirando o véu da ignorância.
Vocês, que já são espíritas há mais tempo, já devem ter ouvido falar assim, uma pessoa falar assim: eu admiro no espírita, porque eu fui num enterro, num velório de um espírita, e estava todo mundo chorando, e o pai, a mãe, a esposa, que deveria estar esgoelando, estava calma, consolando e esclarecendo aqueles que foram chorar. E isso é admirável. Já ouviram isso? É muito interessante. Mas por quê? Ah, porque o espírita acha que. O espírita acostumou com a dor. Não. O espírita entendeu o mecanismo. Então, quando você entende, já não há mais porquê o desequilíbrio. Porque o desequilibrado é uma pessoa imatura, não conhecedora, com medo. Mas conforme você vai se esclarecendo, se equilibrando, se fortalecendo, você vai entendendo como é, não há mais porquê a revolta, o desequilíbrio, a raiva. Não significa que não dói. Como não dói? Enterrar alguém dói. Não significa que não dói. Mas daí, pular no caixão, não deixar fechar e começar a gritar, é uma atitude de quem não está equilibrado, que não entendeu. Não é maldade, é só não esclarecimento. Agora nós tivemos, dia 2, o finados. Um dia que se comemora ou se relembra daqueles que desencarnaram. Na média popular, culturalmente, o que se faz? Vai, no cemitério, visitar o túmulo, fazer uma oração, conversar. Isso é cultura. Compra flores, acende vela, vende melancia. Esse ano não foi bom para quem vende melancia. Aqui não sei, mas amanheceu chovendo e o claro foi? E choveu forte, mas aquela que de jogar balde. Até 3 da tarde. Eu pensei, acabou a melancia, não vai vender. Não vai vender melancia. Uma semana depois eu já comentei, vou no mercado comprar um vaso, porque vai estar barato. E aí comprei. R$19. Porque não vende, vai estragar. Mas faz parte. E aí nós temos o hábito, a maioria tem o hábito de ir ao cemitério nesta data. O espírita quase nem vai no cemitério. Porque ele já entendeu que o espírito não está ali. E o corpo já desfez também, não está ali. Mas isso significa que nunca vai no cemitério? Não. Às vezes, por que não? Por que não? Vai lá, faz uma oração, pensa coisa boa, não pensa coisa ruim. Quem sabe o espírito não está lá, mas como você pensou, até pode vir. Dá para fazer isso em casa. Mas se você tem necessidade, está tudo certo. Tem gente que não gosta de cemitério, né? Não passa nem perto. Quando eu era criança, eu corria. Porque era muita história. Depois você vai crescendo, você vê que não é nada disso. Tem gente que gosta de cemitério, né? Vocês estão olhando para uma pessoa que gosta de cemitério. Eu não vou visitar morto, eu gosto de cemitério. Não, mas você vai todo. Não, se eu vou numa cidade e tem um cemitério, é bonito, eu vou, é bonito. É cultura. E Rio Claro tem uma curiosidade. Se vocês forem no cemitério de Rio Claro, acho que você sabe. Quando você chega, o primeiro mausoléu foi do homem administrador do cemitério. Ele administrou, fez, ajudou e foi o primeiro a morrer e o primeiro a ser enterrado. É mentira? Estou mentindo sozinho? Está lá escrita a história. Ele fez a casa para ele e está tudo certo. Quer ver um cemitério legal de visitar? O distrito de Cordeiro. Cascalho.
É perto aqui, né? Já foram em Cascalho, né? No Garden vocês foram, né? Você chega em Cascalho, tem a Casa da Cultura, muito legal, muito bom lá. Você quer conhecer a Itália, vai lá, os descendentes. A igreja é bonita e tal. E o cemitério lá é muito legal. Por quê? Ah, tem a lagoa também, com as fotos. Os caras fizeram aquela lagoa no braço, na carroça, gente. É muito grande. O cemitério lá é legal, porque você chega lá, o portão tá fechado. É você que abre. Porque para não entrar gato, cachorro, né? Aí você abre o portãozinho, fecha, e aí você entra, tudo limpinho. Faz tempo que não enterra ninguém lá, porque tem muita gente antiga. Faz muito tempo que são famílias tradicionais e não sei se já tem outro, enfim. E sabe o que é interessante lá? É que o muro é muito baixo. Você já foi lá no cemitério de Cascalho? Você está olhando a casa do vizinho, ou seja, é muito baixo. E é legal, porque você vê as famílias, as pessoas que chegaram, né? Se você for no cemitério evangélico em Rio Claro, os alemães estão todos lá. Estão todos lá. E é a história. Agora, quando morre alguém, olha que interessante, nós estamos esclarecidos? O quanto nós estamos esclarecidos? Por que quando alguém morre, dói? Você já parou para pensar isso? Dói. E dói fisicamente. Por que dói? Já pararam para explicar? Para entender isso? Alguém já explicou? Não está na palestra, mas quer que eu explique? Porque dói? Então vamos lá, vou explicar. Moacir, vem cá, faz favor. Cadê o nosso cinegrafista para ver se o Moacir vai aparecer? Ó, o Moacir aqui, ó, é meu amigo, ó. Tô abraçando o Moacir, vou dar um beijinho. Um beijinho. Ó, amigo, Moacir. homem também se beija, viu, gente? Não é... No rosto, hein? No rosto. Bem entendido. Alguns beijam na boca. E tá tudo certo. Não. Tá tudo certo. Mas essa não tem problema. Não tem problema. É o seguinte, o Moacir é meu amigo. Tô abraçando, beijei o Moacir. Vi, certo? Então, beleza, vamos lá. Fica aqui, Moacir, não sai não. Começa. Terceira série. Nós temos 5 sentidos. Tá? Se errar, não vai comer bolo. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Certo? Então o corpo físico tem esses 5 sentidos. Quando o Moacir desencarnar, o meu corpo físico, a carne, ela não pensa. Ela sente. São sentidos. Quem pensa é o espírito. Que alguns chamam de consciência, outros chamam de psique. Dê o nome que você quiser. Não importa como é que você chama. Basta você entender. O espírito pensa. A carne sente. Quando o Moacir morre, o meu corpo tem necessidade do toque. O meu corpo tem falta de ver, de cheirar, de beijar, de abraçar, de ouvir. O luto é o tempo em que o corpo demora para entender o que o espírito já sabe. Esse é o luto. Então a dor é física. A dor é física. Porque a carne, ela não pensa, mas ela sente. Obrigado, Moacir. Deu para entender por que dói fisicamente? É simples. E é um processo. Quanto mais apegado eu estou ao corpo, à matéria, mais tempo vai demandar essa dor física. Mas se eu vou entendendo, vou trabalhando isso, o corpo vai se adaptando, com o tempo eu relembro, mas eu já não sofro tanto. Nunca vai parar de doer,
Por quê? Porque eu ainda estou no corpo físico. Quando eu desencarnar, se tiver méritos, vou encontrar aqueles que eu tinha afinidade. E aí a dor vai acabar. Porque agora é um espírito encontrando outro espírito. E o corpo? Está lá, do mesmo jeito, não sentindo mais nada, porque morreu. Como nós não suportamos muito isso ainda, às vezes temos a bênção de, ao dormir, saindo do corpo em desdobramento, reencontrar os espíritos afins que já foram. Então, quando aquela pessoa que se foi fez aniversário, quando nós fazemos aniversário, casamento, de vida, de nascimento, de morte, nossa, hoje eu sonhei com a pessoa. Dá aquele acalento. Por quê? Porque eu revivi aquelas experiências. Mas o corpo sente proporcional a isso. Esse é o luto. Esse é o luto. Simples demais, né? Já contei aqui, vou contar de novo. A minha mãe amputou um pedaço da perna e o médico disse para ela: Dona Ovete, encosta a cama do lado que a senhora não tem perna. Cortou um pedaço do lado direito e encosta do lado direito. Por quê? Porque a senhora vai acordar e não vai lembrar que não tem perna, porque foram 85 anos com a perna. E aí a senhora vai sair e vai cair. Adivinha o que a minha mãe fez? Ela não fez. É óbvio que ela não fez. E aí o que aconteceu? E tá errado? Nossa, tadinha, mas tem 85 anos. Daí no primeiro tombo ela encostou pro lado certo. E aí ela tinha que ir assim e virar por o pé esquerdo. E aí quando ia por o pé direito, lembrava que não tinha pé. Porque o corpo... E às vezes ela falava, tá coçando o meu pé, não tenho mais pé, tá coçando. Por quê? Porque o perispírito ainda não desfez aquele pedaço. Deu para entender porque é físico? Porque o perispírito não é espírito. O perispírito é um invólucro. É o corpo do espírito. Então o perispírito tanto tem aquele sentimento de não sentir, como tem aquele sentimento das sensações. É por isso que dói. Então nós vamos ao cemitério para fazer uma oração, se você necessita, que faz. Agora, a minha mãe foi lá uma vez, contei, vou contar de novo. Cheguei em casa, minha mãe chegou brava do cemitério, falei, onde você foi? No cemitério. Por que você está brava? Eu falei para você, Moacir, por que você está brava? Ela disse assim, briguei com seu pai. Pô, meu pai morreu em 88, velho. Faz tempo, não faz? 37 agora, né? 35, sei lá. Briguei com seu pai. Falei, por que foi então, né? Vai no cemitério, briga com o homem. Acendeu a vela? Não, trouxe de volta. Tá bom. Quem sou eu para discutir? Né? Em briga de marido e mulher, ainda mais desencarnado, você não se mete, né, velho? Não se mete. É o entendimento dela. É o entendimento dela. Se ela quer brigar com ele, ela vai aonde? Onde ele está. Para ela, é onde ele está. Passou uns dias, chego lá visitar minha mãe. Não tá, saiu, foi no cemitério. Ixi, terminar a briga, pensei, né? Daqui a pouco ela chega. O que você foi fazer no cemitério? Se for para brigar, não vai. Não, fiz as pazes. Pedi desculpa. Acendeu a vela? Acendi. Por que você fez as pazes? Ah, porque a primeira vez ela brigou. Ela falou assim, você acha que tá certo aquele morrer e deixar eu com 6 filhos, 6 tudo pequeno para tratar? Foi lá brigar com ele, não era para ele ter morrido. O mais novo tinha 14, 6 filhos, gente. E não casou de novo. Tinha 52 anos. Quando minha mãe tinha 52 anos. Entendeu? Complicado ou não?
Aí ela voltou e falou assim, eu fui lá pedir desculpa, acho que ele não queria morrer não, né? Também não me meti, nem na briga e nem nas pazes. Mas pensei, só que não falei. O que eu pensei? Queria morrer sim, tomava pinga e fumava. É lógico que ele queria morrer, quem não quer morrer não toma pinga e não fuma. Mas eu não vou falar, tá vindo lua de mel, mesmo que espiritual, né? Não se mete nisso. Mas na cabeça dela, por quê? Porque ainda não foi colocado no entendimento de alguns que o espírito não está lá, que o corpo não está lá. E isso faz com que o espírita entenda melhor, sofra, claro, dói, claro, vai parar de doer? Eu não sei. Eu perdi gente que ainda não parou de doer. É que está sendo gravado, senão eu ia falar, perdi gente que nunca doeu. Mas eu perdi gente que não parou de doer. Quando a gente lembra, dói. E o que a gente faz? Chora. Por quê? Você é o fortão, você não chora. Não. Por que não? Chora. Faz uma prece, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E vida que segue. Agora, se for para lembrar de quem foi, lembra coisa boa. Não lembra coisa ruim. Porque quando a gente pensa, grava essa frase. Pensamento é mensagem com endereço certo. Não desvia. Quando você pensa, você liga. Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Pensou, ligou. Se a outra pessoa tiver na mesma vibração, mesma sintonia, mesmo padrão, é tocado. Então, quando você pensa de quem foi, se você pensar com tristeza, com revolta, quem foi, sente. Mas se você lembra com alegria e agradecimento, quem foi também, sente. E a dor do luto tem uma outra questão. Se o Moacir desencarna, não foi o Moacir que morreu para mim. Porque se eu lembro dele, ele está vivo. Mesmo que desencarnado na minha memória, eu lembro dele. A questão é que eu lembro dele, mas ele não responde. Então quem morreu fui eu para ele, porque não vem resposta. Essa é a dor. É de você lembrar da pessoa e aquilo não vir. Eu falava, ele respondia. A gente brigava, ele brigava. Ele cantava, eu ouvia. Aí eu abraçava e sentia. E agora eu lembro e a pessoa não responde. Eu que morri. E quanto a memória lembra, a pessoa está viva. Mesmo que filosoficamente falando. Porque morreu, acabou. Aí o César fala assim, Valdinei, você lembra do Moacir? Quem? O Moacir. Fez até veio aqui numa palestra uma vez com você. Quem? Não. Não acabou. Acabou? Não. Ele está aqui na memória. Entendeu porque a dor diminui quando a gente entende? É assim que é. E a outra questão. Estamos aqui todos presos. Aí bate o carcereiro e fala assim, fulano, você está em liberdade provisória. Pode sair. Eu estou preso com meu irmão foi liberto, eu fico feliz. Eu estou preso, porque a minha pena ainda não acabou. Mas o meu irmão foi liberto. Feliz por ele. Não, eu estou triste, eu quero que ele fique aqui comigo mesmo, que ele não tenha mais pena para pagar. Só falta 1 ano para mim, vamos ficar juntos. É assim que funciona? Então, que bom que ele terminou a pena dele. Que bom que ele já cumpriu. Que bom que terminou a encarnação. Que começa no berço e termina no túmulo. Agora ele vai para outro lugar.
Quando eu sair desse planeta, eu vou encontrar com ele. Até a hora que a gente fechar aquele ciclo de novo e voltar. Mas se ele fizer alguma coisa, ou ele encarnar, no caso, se ele for solto, e for preso em outra cadeia, e eu sair, eu não vou encontrar com ele. Porque ele foi preso em outro lugar, reencarnou. Simples demais, né? E significa que eu não posso visitá-lo? Posso. Significa que enquanto ele está fora da cadeia que eu estou, ele não pode me visitar? Pode. Através dos sonhos. Através da oração. É isso que Emmanuel disse aqui. Possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão dos normais. Das pessoas que estão vivendo, comendo, bebendo, dormindo. Zumbis, como disse Jesus, mortos-vivos. O mundo está aí esclarecendo de todas as maneiras, mas a gente está adormecido. E quando vem um esclarecimento que dói, o que eu faço? Puxa a terrinha de novo, não quero sair. Não quero sair. É um ruim que eu já conheço. Vocês acreditam que tem gente que não muda porque está acostumado com o ruim que já conhece? Tem gente que só muda porque cansa de sofrer. E tem gente que sofre a vida inteira e não muda. Porque falta coragem. Falta o quê? Porque o conhecimento liberta. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Só que aí tem uma questão. Toda vez que você come o fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. Olha, estou filósofo hoje, hein? Não entendeu nada, né? Vou explicar. Adão e Eva estavam no paraíso. Aí Deus, pedagogo, isso é Adão e Eva é simbólico, tá, gente? Adão e Eva estavam no paraíso, Deus, pedagogo, chegou para as duas crianças e disse assim, ó, vocês podem brincar onde vocês quiserem, só não mexe na maçã. Quem tem criança e já entendeu a psicologia reversa, se você falar para ela, você pode brincar com tudo, você só não põe o dedo naquela tomada, desligue a eletricidade, velho. Ou fica longe do ser humaninho. Certo ou não? Então, Deus disse assim, vocês podem fazer tudo aqui, só não pode comer a maçã. Porque a maçã, ela tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Certo? E aí Deus ficou de longe, esperando que as crianças fizessem o quê? O óbvio, já tinha dado um comando, velho. Aí as crianças foram lá e comeram a maçã e foram expulsos do paraíso. Certo? Porque conheceram o bem e o mal. Você vai ao médico. Como é que é seu nome? Cristina? 2. 3? Qual que é a terceira? Qual que é a terceira? Tá bom, depois você me conta. A esposa dele chama Cristina. Você vai ao médico, Cristina. Aí você fala assim, doutor, tô com isso, tô com aquilo, tô sentindo isso e aquilo. Ele fala, ele já sabe, mas ele fala assim, vou pedir uns exames. Ele já sabe. Aí pega os exames e mostra e fala assim, Cristina, você está pré-diabética. Então, assim, você vai ter que parar com o pudim. Doce de leite. Sonhos. Sonho. Bolo. Certo? Então você comeu o fruto do conhecimento. Você não sabia que você estava diabético. Agora você sabe. Você foi expulso do paraíso. Você não vai mais poder comer pudim. Deu para entender? Então quando eu venho aqui e falo e você escuta, acabou de ser expulso de um paraíso. Porque você não tem mais o direito de cometer os mesmos erros. Você pode, mas não deve. Toda vez que você come o fruto do conhecimento, você é expulso no paraíso.
Colesterol, triglicéridos está alta. Acabou a gordura. Acabou a cerveja. Melhor nem fazer o exame, né? Porque o que o olho, né? O que o olho vê, no coração, no caso da cerveja, o coração vai sentir, mas vai sentir uma vez só. Entendeu? Nós sabemos. E nós vamos empurrando com a barriga. Achando que estamos gambelando com a vida. Fugindo da morte. Mas a gente não morre, porque a morte não existe. E aquilo que você fez agora, você vai ter que limpar. Nessa ou em outras. Chico Xavier tem uma frase maravilhosa. Chico era fantástico. Chico Xavier tem uma frase maravilhosa. Ele falava assim, você pode até tentar fugir da morte, mas da vida ninguém escapa. Não precisa explicar, né? Não dá para gambelar. E aí você ainda me vem no centro espírita para escutar uma coisa dessa. Acabou o pudim. Eu posso? Quando eu estou com dúvida com uma coisa, o que eu respondo? Sim para 3 perguntas. Guarda essa para sua vida. Quando eu estou em dúvida com uma coisa, eu tenho que responder sim para 3 perguntas. A primeira, eu posso. A segunda, eu quero. E a terceira, eu devo. Se você não responder sim para as 3, não faça. Então eu estou pré-diabético e eu sei. Aí todo mundo foi dormir e eu vou abro a geladeira. E tem um doce sorrindo para mim. E aí eu sorrio para ele e penso, ninguém vai saber. Primeira pergunta, eu posso? Por que não posso? Está ali, estou lá. Posso sim. Posso ou não posso? Deus deixa, quem são vocês para falar não, gente? Posso sim, Deus deixa, eu posso sim. Eu corto e como. Posso sim. Eu ia perguntar se eu quero, mas vocês já sabem, né? Eu quero. Não, depois eu vou nessa. Olha que ela perguntou. Se eu posso, é porque eu quero. Não. Eu posso. Eu quero. Eu devo. Por que eu não devo? Porque se eu comer, mesmo que eu achar que ninguém vai saber, no outro dia eu vou ficar parecendo um Bob Esponja. Eu tô inchado. Também tá faltando uma lapa de pudim. Não evaporou, né? Então eu não devo. Se eu não devo, eu não faço. Aí você me pede dinheiro emprestado. Eu posso? Eu posso? Posso. Eu quero? Eu posso não querer. E se eu não quiser? Mesmo que eu deva, eu posso não querer. E eu não dou, eu não empresto. Tudo bem. Só uma questão. Quando eu posso e devo e não quero, eu arrumei problema para frente. Entendeu? Mamãe está doente, precisa de remédio. Eu posso, eu devo, mas eu não quero porque eu não gosto dela, porque ela batia em mim quando eu era criança. Opa! Agora, às vezes eu devo, às vezes eu quero, mas eu não posso. Se eu devo, se eu quero e eu ainda não posso, eu busco mecanismos para conseguir adquirir daquilo que eu devo fazer. Daí que começa. Vamos parar de gambelar, gente. Tem uma frase bonita que diz assim: conheço muitos que não puderam, quando quiseram, porque não queriam, quando podiam. Não queriam, quando podiam, depois de um tempo, quer e não pode mais. O trem passou. Aí, outra existência, outra encarnação. Então, a semente é o fruto,
A semente é o conhecimento. A semente é o conhecimento. Já está dentro da gente. E esterco a gente tem bastante, né? Está faltando cultivar. Porque quando eu falo esterco a gente tem bastante, significa que nós já tivemos múltiplas experiências para saber o que deve e o que não deve mais fazer. E por que a gente finge que não está? Dá uma de, não percebi. Aí depende de quem? De cada um. Depende de cada um. Tem uma história bonita, a loja de Deus. O cara passava pela rua todo dia. Um dia ele viu uma coisa diferente. Estava escrito assim, a loja de Deus. Ele achou estranho, porque ele passava lá todo dia, não tinha percebido. Aí ele, curioso, entrou. Entrou e era como se fosse uma floricultura. Vasos lindos, flores que ele nunca tinha visto. Coisa mais linda. E debaixo de cada vaso, um escrito. Saúde, paz, prosperidade, alegria, felicidade. E ficou admirando tanto o vaso quanto a flor. De repente aparece um atendente. Ele cumprimenta, o atendente pergunta, posso lhe ajudar de alguma maneira? Ele diz, eu só estou observando, eu nunca tinha visto essa loja. Cada vaso bonito, cada flor linda. Deve custar caro. E o atendente disse, não, na loja de Deus, tudo é de graça. Como assim? Na loja de Deus, tudo é de graça. Você não precisa pagar. Basta escolher e pedir. O homem não acreditou. Mas ele falou, então, eu quero. Aí ele começou a escolher. Eu quero essa, felicidade. Eu quero essa, prosperidade. Eu quero essa, saúde. Eu quero essa, eu quero essa. Tá bom. Vou pegar sua encomenda. Entrou. Quando voltou, um saquinho de papel na mão. Está aqui seu pedido. Ele abriu e disse assim, mas aqui só tem sementes? E ele disse, exatamente. Na loja de Deus, tudo é de graça. Mas Deus só doa semente. Cabe a você levar, plantar, cuidar para um dia colher. Deus não vende. Deus não troca. Deus não negocia. Deus doa. Porque Deus ama. E quem ama, só ama. Todo o resto é invenção nossa. Está na nossa cabeça. A lei está escrita. A lei é justa. Vai por esse caminho que você vai ter tudo. Quando você desvia, você procurou. Se eu estou na avenida e tem uma lâmpada quebrada, eu posso virar. Eu não preciso passar pela rua que está com a lâmpada quebrada. Porque eu corro risco de ser roubado dependendo do lugar e da hora. Mas a gente gosta de passar no escurinho. Aí Deus castigou. Deus castigou? Deus castigou? Ou a gente procurou? É só seguir. Mas aí, tem uma pergunta no final da história aqui, ó. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, e que encontram na escola temporária da Terra, em favor da eliminação espiritual, que é necessário, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações e que a nossa colheita se verificará de acordo com a sementeira de agora.
colhemos sementes. Colhemos sementes. E o que você planta é o que você colhe. Você está colhendo o que você plantou. De acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta sem a excursão de prazeres fáceis. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis. Nós já passamos muito tempo vivendo só curtindo. Nós não estamos aqui a passeio. Você pode aproveitar, se divertir, passear, comer uma coisa que você gosta. Mas o carnaval são só 4 dias. Depois tem o resto do ano. E a gente está achando que nós temos 4 dias de trabalho e o resto do ano é carnaval. E aí não vai prestar. Porque a conta não bate. Se você trabalhar 4 dias, os outros dias não tem produção, não tem imposto, não tem pagamento, não tem comida, não tem dinheiro. Então você trabalha o ano todo e aí você usufrui de um pouco que você tem. Nós não estamos aqui a passeio. Não é? Efetivamente, sabemos de tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos ciclos felizes no trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. E aí Jesus pergunta: que fazeis mais que os outros? Que fazeis de especial? Mateus 5,47. Jesus perguntando. Você teve tudo. Todas as oportunidades. Tinha as condições. Devia, podia, mas não quis. Vai reclamar para quem? Devia, queria. Fiz conforme pude. Parabéns. Existência ganha. Fiz o que deu. Fui no meu limite. Parabéns. Porque Jesus disse: bem-aventurados os perfeitos, bem-aventurados os espíritas, os evangélicos, os católicos, bem-aventurados os homens de boa vontade. Só isso. Para terminar, pessoal, trouxe esse livro aqui para doar depois. Richard Simonetti, leiam. Tem uma palestra muito legal deles que chama Quem Tem Medo da Morte? Ele é muito boa. Pelo ID. Esse livro chama Atravessando a Rua. São causos. Tem uma que eu gosto muito que chama Opinião do Mentor. Leiam, espíritas, trabalhadores. Vou ler a última, só para acabar. Que se chama Do Outro Lado da Rua. Durante a existência inteira, residiu em frente ao centro espírita. Ano após ano, observou o movimento de gente que entrava e saía. Dirigentes, colaboradores, simpatizantes, aprendizes, doentes, pobres. Nas noites quentes de verão, sentado em confortável poltrona na frente da varanda, ouvia de longe a palavra de vibrantes oradores e impressionava-se com a lógica dos conceitos espíritas na definição dos problemas humanos. Chegar a proclamar-se adepto da doutrina dos espíritos. E aquela gente ali cooperava. Que dedicação, quanto desprendimento. Em qualquer tempo, com chuva ou frio, não sei de que cidade, que espírita com chuva não vem, mas tudo bem. Com chuva ou frio,
Sucediam-se as equipes de trabalhadores na distribuição dos alimentos, na visitação aos enfermos, no socorro aos desabrigados. Mas nunca se decidiu atravessar a rua. Ouviu e não foi. Espírita, é preciso atravessar a rua. Não nos acomodemos na poltrona da indiferença, a ouvir de longe os apelos da espiritualidade. No centro espírita está o nosso ensejo maior de participação como aprendizes e colaboradores. Fortalecê-lo com nossa presença, engrandecê-lo com nosso trabalho, sublimá-lo com nossa dedicação. Eis as metas intransferíveis se aspiramos a um futuro de bênçãos. Façamos do centro espírita a nossa escola, a nossa oficina, o nosso templo, para que não tenhamos de ver nele o hospital. Atormentados por males e frustrações que afligem aqueles que não atravessaram a rua. As sementes estão lançadas. A oportunidade está aqui. O vaso é o corpo. O adubo é o conhecimento. Falta adubo. Busque o conhecimento. Agora a demanda de cada um cuidar. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. A tua fé te curou. Ide, pregai, buscai, batei, pedi, reconciliai. Mandou cada um fazer. Jogou as sementes. Umas caíram na estrada, outras nas pedras, outras nos espinhos, outras em solo fértil, que germinaram 100 vezes. Eu acho que aqui só tem solo fértil. Só falta pegar o quê? A enxada. E trabalhar. E trabalhar. Jerônimo Mendonça não enxergava, não andava, não mexia as pernas, os braços, mexia nada, só a boca. Era corcunda. Ficava numa cama moldada para ele e colocava um peso no peito para parar as dores. Eu conheci gente, vocês conhecem, ó. Quando vem aqui, vocês perguntam. Rogério Azevedo, quando Jerônimo Mendonça vinha aqui na região, ficava na casa do avô dele. Ele ajudou a tirar o Jerônimo Mendonça da cama. Ele era corcunda. Ele ficou doente, palestrou o Brasil inteiro numa Kombi. A mãe dele tinha alguns filhos. Quando ele voltava para casa, a mãe dele falava assim, Jerônimo, eu tenho não sei quantos filhos. Só você que não anda. E só você que não para em casa. Andou o Brasil inteiro. Falou em Rio Claro, na década de 60, no ginásio municipal. Uma vez palestrando com o Divaldo, ele falou assim, Divaldo, as pessoas gostam mais da minha palestra do que da sua. Por quê, Jerônimo? Porque quando você fala, as pessoas batem palma. Quando eu falo, saio carregado. Ele ficou doente, pediu para ir para o Chico Xavier. Vou me despedir do Chico. Chegou lá, o Chico olhou, o bichinho já era ruim, estava ruim. Suando, estava ruim. Chico aplicou um passe, rogou e disse assim, ó, Bezerra mandou falar que você não vai morrer. Não deu tempo. Tem mais trabalho. Ficou uns dias lá, na hora de ir embora, Jerônimo Mendonça, que não andava, que não enxergava, que não conseguia dormir, colocava um telefone do lado dele. Quando tocava o telefone, ele falava com as pessoas. CVB, ele fazia isso. Fundou creches, orfanatos, palestrando, falava, e a pessoa escrevia, vendia livro. Está lá ainda, tubiado, né? Está lá.
Indo embora, melhorzinho, só mexer a boca. Entra no Google, escreve Jerônimo Mendonça, palestra. Você assiste a palestra. Uma voz de radialista maravilhosa. O Gigante Deitado, livro escrito. Uma psicografia maravilhosa, feita por Isaías Claro, que ele ficava na casa do Isaías, e o Isaías ia dirigindo a Kombi, e ele dormia na casa de Isaías. Isaías pensa que toca, né? E gosta de cantar. Cantar o Isaías canta bem, mas tocar não toca nada. Aí o Isaías contando pra gente. O Jerônimo em casa fala assim, Isaías, vou tocar uma música pra você. E tocou. E falou assim, o que você achou? Ele falou, eu achei que não podia piorar a minha situação, velho. Não toca não canta mais não. E o Isaías fala isso pra gente rindo. Na hora de ir embora, o Jerônimo, daquela condição, falou assim pro Chico, Chico, muita paz. E o Chico respondeu, muita paz. Boa noite, pessoal. Muita paz.